Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom, tudo bem com vocês? Tudo certinho, professor. E você, como é que tá? Tudo jóia. Maravilha. Graças a Deus o tempo aqui no Rio começou a esfriar um pouco, porque não tava dando, não. Exatamente. Esse fim de semana aí foi um pouco mais agradável, né? Pois é. Mas mesmo assim ainda tá quente. Aliás, estava vendo agora que em Mato Grosso, por conta ali das queimadas e tudo mais, a temperatura estava batendo 42 a 45. E agora, com um pouco de chuva, caiu para 36. É uma situação ali difícil, né? Porque ainda é uma temperatura muito elevada, né? Pois é, muito, muito quente. Muito quente. O bobear já vai ser a prévia do verão. Vamos lá, esperar só mais um minutinho, aí a gente já começa. A gente está aqui com 39. Então, quando bater aí os 40, 45, a gente já inicia. Aproveita aí para pegar um cafezinho, né? Dar aquela recalchutada de meio de dia. Tem mais um, e a gente bate 45, aí a gente já começa.
Dá mais 2 minutinhos aí. Fala, professor, bom dia. Opa, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Aquela questão ela foi polêmica, hein? Era exatamente essa ideia. Mas tem mais desafio aí para brincar mais um pouquinho hoje. Não quero dar spoiler, não. Ih, caraca. Ah, mas é bom, dá ânimo. Não, é legal, é legal. Meio, vai dar meio pontinho, né? Mas eu já estranhei quando você falou o primeiro ponto na primeira vez. Pensei, tá fácil demais, tem que ter alguma pegadinha aí. Boa, boa. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, não é isso? Isso. Boa, boa. Beleza, galera. Vamos lá, vamos para a segunda parte. Agora acho que a gente vai começar aos pouquinhos a entrar ali numa seara ali mais interessante ali, que são as séries de pagamento, né? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês conseguem ver aqui direitinho a tela? Dá para ver sim, professor. A gente está vendo a apresentação. Show, show. Então, olha só, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho no que se chama séries de pagamento, né? As famosas prestações da Casas Bahia, né? Quando você vai comprar um determinado celular e lá eles fazem aquela promoção, pague em 36 vezes de R$ 199, né? Prestações fixas, né? Normalmente é assim que eles costumam ali anunciar na TV. E a ideia por trás disso, né, ou pelo menos inicialmente, é que você tem ali as prestações ali que dentro dessas prestações ali estejam embutidos ali, né, os devidos encargos, né? Esses encargos ali, né, eles são na realidade são referentes ali à taxa de juros, né? Muitas vezes o período, né, o prazo, quanto maior for o prazo, né, maior vai ser essa prestação, né? E aí quanto menor ali você consegue pagar uma massa de juros ali um pouquinho mais razoável, né? Então você não precisa, por exemplo, você compra um carro, normalmente aqui no Brasil, quando a gente compra o carro, significa que a gente na realidade está comprando 2,5 carros, né? De tão, né? Quando a gente faz o cálculo ali, né, do valor ali de juros, não, o total de juros que a gente paga nessas prestações acaba sendo bastante elevado, né? Então, tudo bem, você consegue diluir isso no tempo para encaixar ali num determinado orçamento, mas em contrapartida ali você tá realizando ali uma série ali de pagamentos referentes aos juros, né? Que poderia, se você, né, guardasse esse dinheiro, você poderia pagar o equivalente ali a quase ou às vezes 2,5 carros, né? Então é muito comum a gente ter esse tipo de encargo ali elevado, né? Então o nosso país ele tem essa característica, né? De se por um lado ele facilita ali na aquisição de um determinado bem, por outro você paga muito caro ali por esse bem, né? Então esse é um trade-off ali que é existente ali no nosso sistema. E existem, na realidade, 3 tipos ali de séries, né? A primeira, que é a mais comum, né, chamada série postecipada, né? Ou seja, você
muitas vezes você compra o bem, aí você só vai pagar a primeira prestação depois de 30 dias, né? Que é ou no próximo mês, né? Que é o estilo mais comum, né? Então, você vai ali em uma determinada loja, casa e vídeo, você faz uma prestação, você só vai pagar mesmo ali no mês que vem, né? Então, esse é o tipo mais comum ali, né? Tem um segundo tipo, que é o que a gente chama de série antecipada, ou quando você tem a chamada entrada, né? Então, você paga uma determinada percentagem ali de um bem. Então, por exemplo, você dá 20% ali de entrada e o valor restante você dilui isso no tempo, né? Então, esse valorzinho ali de entrada, né, vai ser o que a gente chama de antecipação, né? Então, ou série antecipada, tá? Então, isso daí também é muito comum, né, em alguns casos, né? Então, você quer, muitas vezes, você já tem um dinheiro, já tem guardado, e você não tem o valor inteiro, mas você tem uma parte, aí você acaba pagando ali por esse determinado valor. E tem um terceiro caso, que é o que a gente chama de série diferida, né? É quando você tem ali um período de carência. Então, antigamente, quando se comprava televisão, né, muitas vezes, ou mesmo outros tipos de bem, né, às vezes você comprava em dezembro e a primeira prestação era só em março, né? Então, esse período de 3 meses ali era o que era um prazo de carência, né? Mas, evidentemente, que esse prazo de carência, né, ele tem lá os seus macetes, né? A empresa pode calcular ali os juros referentes ali a esse prazo, né? Essa, digamos assim, né? Essa extensão ali do primeiro pagamento, ou simplesmente não, ele pode considerar ali um pagamento ali total a partir de uma determinada parcela, né? Tudo vai depender ali da forma contratual no qual ali o bem está atrelado, né? Então, essa relação ali acaba sendo, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes quando você acha que vai pagar uma coisinha, mas na realidade o fato de ter dado assim, essa possibilidade de carência vai ser acrescido ali um pouquinho ali esse valor. Então, vamos lá. Como é que eu calcularia o valor presente nesse tipo de série, ou para esses tipos de série, né? Então, um dos pontos aqui mais importantes, né, é o seguinte: quando a gente calcula o valor presente, a gente está trazendo todas essas séries ali, né, de alguma maneira, para o momento zero, né? Então, esse momento zero é onde a gente vai calcular o nosso valor presente. Então, vou pegar aqui Então, seria assim, né? O equivalente a trazer aqui a primeira prestação ao momento zero, a segunda prestação também é um momento zero, ou seja, pegar todo mundo, vou pegar até o valor N e vou trazer aqui ao valor presente zero, tá? Então, até aqui tranquilo, né? Então, é o equivalente assim, se é como se eu descontasse, não no sentido de desconto, mas descontasse no sentido de trazer aquele valor futuro para o meu valor presente, né? Da mesma forma, eu faria aqui com a série antecipada. A única coisa é que na série antecipada, o valor de entrada ele não precisa ser trazido a valor presente, porque ele já está justamente no ponto ali que eu quero que ele esteja, né? Que é no momento zero. Então, basta só somar ali esse valor de entrada. O restante ali eu trago todo mundo aqui a valor presente, de novo, né? Então, até o momento N, né? Eu trago todo mundo aqui a valor presente. E na diferida? Na diferida, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aqui a gente não tem um momento zero, né? A gente tem ali uma extensão, né? Um prazozinho aqui no meio do caminho. Então, normalmente, o que se faz? Eu tenho um determinado, né, valor aqui,
Então, eu vou trazer esse valor aqui ao valor 6. Eu vou trazer aqui sempre a um período anterior ali que a série começa. Então, por exemplo, eu vou trazer a primeira prestação, que seria no 7º mês, para o momento 6. Vou só acertar aqui. A segunda prestação, que seria o equivalente ao 8º mês, ao momento 6, até, né, o ponto N. É meu último dado. Então, todo mundo vai ficar, entre aspas, né, vai ser trazido até esse momento 6. Então, a gente vai pegar, né, a gente vai pegar o valor referente aqui, né, a esse mês 6, né, aqui, que eu estou fazendo aqui com a flechinha. E aí a gente vai ter o valor presente referente ao mês 6. Daí, né, a gente soma todo mundo, né, todo esse valor presente, e aí a gente traz todo mundo para o momento 0. Então tem essa, digamos assim, tem essa escadinha, né? Então você traz todo mundo para o primeiro mês ali, para o primeiro mês anterior à minha série, né? Então se eu começo do 7, eu vou trazer todo mundo para o mês 6, e daí do 6 eu trago essa série para o 0. Aí eu vou estar comparando todo mundo ali no mesmo referencial, tá bom? Então esse seria ali a única pegadinha ali dessa série diferida. Então, só para a gente lembrar, né, nessas prestações aqui que a gente está denominando, né, então cada Pzinho eu vou chamar de PI. Né? Então, aqui seria equivalente ao P1, P2 até PN. Né? Então, vou colocar aqui só para facilitar aqui o nosso entendimento. Tá? Então, aqui eu tenho todos os meus PIs nos diversos tipos de séries, tá? E aqui eu tenho cada um sendo trazido a valor presente. Esse exemplo aqui seria para qual tipo de série? Que a gente acabou de ver. Postecipada, antecipada ou diferida? A primeira. A primeira, exatamente. A postecipada, né? Porque aí seria uma série tradicional, né? Então, a gente está trazendo todo esse valor aqui, né, a valor presente. Um dos pontos aqui importantes ali para a gente realizar esse cálculo, né, ou fazer esse cálculo, né, é uma hipótese de que esses pagamentos sejam constantes ali no decorrer do tempo, né? Então, a gente, para simplificar, né, e mesmo no sistema ali, né, no sistema financeiro brasileiro, né, ou mesmo no sistema de varejo, né, a gente vê sendo mais comum a parcela constante, né? Hoje em dia, né, já teve períodos ali em que a parcela era corrigida, né, seja corrigida através da inflação, ou seja corrigida através de algum determinado indexador, né? Então, por exemplo, chegou um momento que no começo do Plano Real que muitas vezes a parcela ela era atrelada ao dólar, né? Então era uma determinada parcela fixa em dólar e essa parcela ia mudando na medida que você evoluía ali com a cotação do dólar, né? Então isso deixava, digamos assim, deixava os valores ali um pouco mais voláteis, né? Mas para isso a gente tem ali algumas regrinhas para se encaixar em cada caso, tá? Então, mas vamos começar aqui do mais simples, que são justamente essas parcelas constantes, né? Então, que eu vou denominar de P, tá? Então, né, se a gente considerar que todos os valores são constantes, então os meus pagamentos, consequentemente, serão constantes. Aí eu posso colocar todo mundo em evidência, né? Então vai ficar o valor de P em evidência, né? E aí eu vou ter aqui a minha série ali, a minha série crescendo ali, né? Geometricamente, né? E isso pode ser simplificado ali por esse somatório aqui. Só que
uma coisa chama atenção. Que tipo de série a gente está falando aqui, que está dentro desse parênteses? Ela se aparenta como? Ela é parecida com o quê? Essa série aqui, ó, que está aqui dentro desse parênteses. Parece estar trazendo um fluxo de caixa a valor presente. Sim. E aí, do ponto de vista matemático, ela se assemelha ao quê também? Série geométrica? Isso aí. Parece um PG, né? É uma somatória de PG. Aí eu pergunto para vocês, quem é que lembra da soma de PG? Era 1 sobre 1 menos R, alguma coisa assim? Quase, quase. É 1 sobre 1 menos R? Quase. Falta o quê? Falta uma variável importante aí nessa brincadeira. A1, falta o A1 na frente. Olha só. Falta o meu A1, né? Falta primeiro a minha variável inicial, né? Porque às vezes pode não ser 1, então a gente considera como A1 a minha variável inicial. 1 menos na razão, né? Que a gente vai denominar aqui de Q elevado a N, sobre 1 menos Q. Então tá quase ali, né? Então essa formulazinha vai facilitar muito a gente, porque acaba simplificando o resultado, né? Você acaba criando ali o que a gente chama de multiplicador ou coeficiente ali de séries de pagamento, né? Então, o que tem mais de curiosidade aqui é que tanto o nosso A1 quanto a nossa razão ali de PG, se vocês notarem aqui, A1 vai ser 1 sobre 1 mais I. Mas a razão com a qual essa série vai, né, na qual essa série vai crescendo, né, também é 1 sobre 1 mais I. Então, eles são iguais, né? Então, já tem mais um facilitador aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar todo mundo da mesma variável. Aqui, no caso, eu denominei de V, mas vocês poderiam chamar de qualquer parâmetro, tá? É só para dizer assim, todo mundo está igual aqui nessa brincadeira. Então, se eu substituir aqui, né, esse Vzinho aqui na minha fórmula, né, então, tanto A1 vou chamar de V, quanto Q eu vou chamar de V. Substituindo todo mundo aqui nessa fórmula, né, então vai ser P, né, que é o nosso pagamento, né, V, que é o nosso A1, 1 menos V elevado a N, que é a nossa razão, 1 menos V. Pô, maravilha. Quando a gente faz esse cálculo aqui, né, a gente tenta, de alguma maneira, né, retornar aqui para valores mais razoáveis, digamos assim, né? Aqui vocês conseguem verificar que eu tenho Vzinho aqui e tenho 1 menos V aqui embaixo, tá? O que eu estou fazendo aqui, né? Aqui eu estou, primeiro, né, colocando esse meu Vzinho em evidência, né? E aqui embaixo eu só estou retomando ali o 1 sobre 1 mais I, né? Então, só para simplificar mais um pouco. Então, fazendo esse cálculo rápido, né? Então, eu vou ter P, Vzinho, 1 mais I, e aí eu vou ter o meu fator, o meu coeficiente ali, que a gente chama de coeficiente de financiamento, ou coeficiente de série, né? 1 menos V elevado a N sobre I. A gente sabe que o V é 1 sobre 1 mais I, e aqui eu tenho 1 mais I, então isso daqui corta. No final das contas, a gente consegue simplificar esse resultado ali, dizendo assim, o valor presente da minha série nada mais é que o valor de cada parcela vezes um determinado coeficiente, tá? Esse coeficiente, muitas vezes, ele é denominado de 1 menos, entre parênteses, o Vzinho, ou 1 sobre 1 mais I, elevado a N sobre I, tá? Sei que no começo pode parecer ali uma série mais chatinha ali de lidar, mas essa maneira ali mais simplificada, né, acaba sendo mais fácil ali de se entender. Então, muitas vezes também vocês podem encontrar, né,
da seguinte maneira, né, esse resultado, né? Então, você pode encontrar esse PV, né, como P vezes, né, e muitas vezes um fator que a gente chama de fator A. Aí, né, no final das contas, com uma determinada taxa de juros, né, e um determinado período ali de pagamento. Então, muitas vezes é muito comum você ter se encontrar esse tipo de forma. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no subscrito, porque aí fica mais fácil aqui de ver. Deixa eu ver aqui se... Eita. Só um segundinho. Vamos ignorar todo mundo. Agora sim, parágrafo. Onde é que está o subscrito? Então, aqui, ó. Vocês podem encontrar muitas vezes ali dessa maneira aqui, ó. Então, esse Pzinho sendo pagamento e esse A equivalente aos valores ali que estão dentro do parênteses, que é esse multiplicador, ou esse coeficiente, ou também esse fator ali de financiamento, tá? Então, é uma outra maneira ali de... Cada livro apresenta, né, de uma determinada forma, mas todos significam a mesma coisa, tá? Agora, por exemplo, se eu quiser eu tenho um valor presente, eu tenho um valor que eu quero, o valor do meu bem, né? E eu quero descobrir o valor do pagamento, né, das minhas parcelas. Basta inverter ali esse resultado, né? Então, essa inversão pode ser dada da seguinte maneira, né? Então, eu vou ter aqui o P, né? O meu valor presente, e aqui, ó, no final das contas, né? Eu simplesmente inverto aqui, né? Então, eu tenho que levar isso daqui a menos 1. Deixa eu fazer aqui. Vou copiar aqui, fica mais fácil. Tá? Então, é uma maneira também de você encontrar ali o valor da minha série constante, né? Então, isso, de alguma maneira, facilita ali o cálculo algébrico. Porém, felizmente, o que a gente tem para facilitar a nossa vida, né? Se, por exemplo, você tem um dado de infraestrutura, né? Normalmente, quando se faz esse tipo, né? Você faz ali estimação de receita, né? Ou mesmo ali quando a gente vai fazer valuation de empresas, né? Esse cálculo é muito utilizado. A questão é, quando você olha para frente, muitas vezes você quer saber 10 anos, 20 anos, então fazer isso algebricamente é quase impossível, né? Então, o que a gente, no final das contas, a gente faz uso, né? A gente faz uso ali tanto do Excel, ou muitas vezes, num caso ali também menor, ali da HP, né? Então, de uma calculadora, né? De uma calculadora científica, mas o Excel hoje ele facilita bastante ali o nosso cálculo. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui um exemplo de um carro, ele é financiado em 48 meses, né, uma taxa de 1,5% ao mês, com parcelas fixas de 823. Aí você quer saber qual o valor presente do carro, né? Então, eu tenho a parcela, né, que muitas vezes é o valor aqui sendo pago ali de maneira constante, né? Então, 823, aqui, 48 é o total ali da minha parcela e eu quero descobrir ali o valor presente, tá? Muitas vezes na calculadora vocês podem encontrar PMT. PMT significa payment, né? Pagamento, né? Então isso é o valor ali do nosso da nossa prestação,
né? Em geral, você não precisa, dentro de calculadora, pelo menos da HP, quando a gente vai denominar ali a taxa de juros, você não precisa traduzi-la em porcentagem. Então, se ela está 1,5% aqui, você pode colocar direto 1,5%, e, né, o equivalente à taxa de juros, que ela vai entender que é 1,5%. 48N, que seria o equivalente ao período, eu não quero saber o valor futuro, eu quero saber o valor presente. Então, achando o valor presente, né, ele já me dá o cálculo de 28.017, tá? Se a gente olha no Excel, né, então o Excel ele vai trazer praticamente da mesma maneira, né, essa formulazinha. Então, se vocês olharem no Excel de vocês, vejam se vocês encontram a fórmula VP, por favor. Todo mundo consegue abrir o Excel? Tô abrindo aqui. Professor, o meu não achou não. Talvez é porque o meu esteja em português. Ah, então o seu vai ser PV. Professor, o meu tá em português e é VP mesmo. É VP mesmo? Aham. Bom, vou tentar aqui de novo. Se tiver em inglês, então ele é present value, PV. Professor, Oi. eu posso pedir só para ver de novo a fórmula de como calcular o valor presente de acordo com as parcelas Claro. da soma geométrica? Aqui? Não, no caso do somatório mesmo. Isso. É só uma dúvida que eu fiquei. Na parcela de baixo, né, tipo, na última linha, 1 dividido por 1 mais i elevado a n, seria elevado a j? Ah, perdão. É elevado a J mesmo. Senão Fica redundante ali. Senão só vai ser senão vai ser só o N. Não, tem razão. Era ali o J. Tá ótimo, eu fiquei um pouquinho confuso. Tá ótimo, professor. Obrigado. Aqui, ó. Vou até colocar um Jzinho aqui, ó. Espera aí. Deixa eu acertar aqui. Pronto. Boa. Então, aqui, ó. Todo mundo abriu o Excel, então? Então, alguns encontraram VP. Quem não encontrou ainda VP, provavelmente ali vocês devem encontrar esses valores ali numa funçãozinha. Ali ter que incluir essa função ali no Excel, mas normalmente já vem embutido, tá? No português é VP e no inglês é PV, é o inverso, tá? E aí, se vocês derem igual VP um tab, né, para entender como é que a fórmula funciona, vai aparecer aqui para vocês taxa, NPER, que é o número do período, né, a quantidade, meu período total, tipo, meu prazo, PMT, que é o pagamento, FV, né, que é no final das contas o meu valor futuro, né? Então aqui na realidade é VF, no caso em português, e o tipo. Aqui é interessante porque o tipo é justamente a diferenciação entre uma série postecipada e uma série antecipada. Então aqui ele consegue identificar se vai existir uma entrada ou não, tá? E aí ele mesmo já faz o cálculo ali nesses valores. Então, isso também já ajuda pra caramba. Então, colocando aqui, ó, na fórmula, 1,5. Aqui eu preciso colocar, no Excel, eu preciso colocar a percentagem, tá? Então, 1,5%. Porque senão ele vai entender que é 1,5%. Na realidade, ele vai entender que vai ser 150%, né? O período de 48 meses, né? Então, aqui é 1,5% ao mês.
o pagamento de 823, o valor futuro eu não quero, então coloco zero, e o tipo eu vou colocar zero. Ele vai entender zero como uma série postecipada e 1 como uma série antecipada. Então, para séries tradicionais, a gente vai deixar zero. Se eventualmente tiver uma série antecipada, aí a gente coloca 1, tá? E aí a gente encontra o mesmo valor aqui dentro, encontrado ali também na calculadora, né? Então eu queria que vocês tentassem o mesmo valor ali no Excel. O meu deu menos de 28 mil. Porque ele entende que o valor presente é como se fosse um investimento ali. Por isso que ele dá negativo. É como se estivesse saindo o dinheiro Isso. e depois entrando os 823, né? Exatamente. Por isso que o PV, ele tá com uma setinha o quê? Para baixo. Né? Que é como se fosse uma saída e depois e as prestações são entradas, digamos assim, né? Então, é uma forma... Vai ser sempre negativo ou tem alguma forma de fazer ficar positivo? Tenta, é só botar sinal. Ah, beleza. A entrada ser negativa, né? Isso. Ou então a prestação você coloca menos 823, né? Que é o quanto você está desembolsando, né? Entendi. Obrigado. Nada. Mas sempre lembrar ali dessas questõezinhas ali de entrada e saída de caixa, né? Que isso também, essas convenções ali, eles podem, de alguma maneira, influenciar o resultado. Por quê? Mais tarde, né, daqui a algumas semanas, a gente vai ver VPL, né? E o VPL é valor presente líquido. Então, é justamente quando a pessoa desembolsa mesmo algum valor e pretende receber, né, algo no futuro, né? Então, a hipótese de vocês encontrarem um valor de VP negativo é justamente por conta do VPL, tá? Agora, tentem fazer esses dois exercícios ali ou no Excel ou na calculadora, né? Da seguinte maneira. Vamos lá. Isaac parcelou a revisão do seu carro em 4 vezes de R$ 500, né? Considerando o pagamento feito em uma entrada mais 3 parcelas mensais e que a operação teve um juros de 1% ao mês, quanto custaria a revisão do carro à vista? Tá? Exercício 2. Ao comprar um apartamento, o Gisleide parcelou o saldo devedor de R$ 100.000, né, em 80 prestações fixas de R$ 2.000. Qual a taxa de juros composta mensal da operação? Vamos lá, vamos tentar fazer ali esses dois exercícios. Ali no Excel ou na calculadora. Vocês precisam rever a fórmula? Da 1950, a primeira? 1970, quer dizer? 1900 e? 70? Isso. E a segunda? Tem razão, Lucas. Em português o PMT é PGTO. Um 1,273 a segunda? Vamos lá. Tchê, 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 tchê.
Bingo! Pessoal craque, hein? Então, o primeiro, né? Se a gente colocar isso no Excel, vai dar 1970 e 49, esse é mais facilzinho, né? E o segundo, a gente tem uma fórmula que ele descobre a taxa, né? Que é a própria chamada própria taxa, né? Taxa em português ou rate em inglês, né? Aí você recoloca, né? Ele vai pedir ali essas mesmas informações ali de pagamento, de valor presente, de período, e ele calcula direto a taxa ali referente ao mês, né? Então tem aqui no Excel, você tem a fórmula taxa, igual a taxa. Beleza. Mais dois aqui, ó. Olha só. Uma pessoa toma emprestado R$ 10.000, obrigando-se a pagá-las em 3 parcelas mensais iguais, com juros compostos de 8% ao mês. De quanto serão estes pagamentos se o primeiro vencer a 90 dias do empréstimo? Ou seja, esse é um exemplo de série diferida. E o 6. Faltando 3 pagamentos mensais de 1.200 para o término de um contrato, né, de financiamento, o devedor deseja liquidá-lo na data em que deveria pagar o primeiro dos 3 pagamentos. Quanto deverá pagar se a taxa de juros é de 50% ao ano? Então vamos lá, vamos tentar fazer também esses dois exercícios aí. Professor, na fórmula de PV, o FV é o que mesmo? É valor futuro. Aí, se você não quer valor futuro, você pode colocar como 0. Beleza, valeu. Porque aí o Excel entende que ele pode considerar no cálculo. Ou você pode também fazer da vírgula ou ponto e vírgula nos dois. Ou seja, você pode dar ponto e vírgula, ou seja, pular o FV, que ele também calcula. Que ele entende também que não é para que não é para identificar ali o valor futuro. E aí, já tem um primeiro cheiro do primeiro?
4.232. Isso é o primeiro? É o primeiro, Marcelo? Ah, beleza. E o segundo? Isso aí. Agora o segundo. Alguém chega em valores semelhantes a esse? Professor, eu acertei o segundo, mas o primeiro eu não entendi. O primeiro, imagina o seguinte, ele vai começar a pagar, né, depois de 90 dias. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trazer as 3 parcelas mensais iguais, né? Então, você imagina o seguinte, né? Ele tem uma carência de 33 meses, né? Então, começa 0, 1, 2 e 3. Aí, depois vai começar a parcela. Parcela 1, parcela 2, parcela 3. Então, você tem que trazer todas essas parcelas para o momento 3. Aí depois do momento 3, você traz todo mundo para o momento 0. Pegar aqui o... Tá, deixa eu tentar fazer aqui. Pega essa... Ó, aqui, ó. Imagina que aqui... Eu vou copiar isso daqui lá para o exercício. Opa, aqui ficou feio para danar. Então, imagina o seguinte. Eu tenho essa série aqui. Opa. Só que o meu período de carência, ele é de 3 meses. Então, eu tenho... E aí, você tem a quarta, a quinta... E aqui eu tenho a sexta prestação. Entendeu? Sim. Só para não confundir aqui. Então, eu trago todo mundo para valor presente até o 3. Aí, depois do 3, eu trago todo mundo para valor presente de novo até o momento 0. Tenta aí ver se dá certinho. No Excel, ficaria da seguinte maneira, né? Vocês estão conseguindo ver meu Excel agora? Sim. Sim, sim. Então, no Excel, o que eu tenho? Eu tenho 10 mil reais, né? Como... Opa, deixa eu fazer o seguinte. Professor, a gente está numa página do índice de Gini. Era isso mesmo? Não, é uma página em branco. Deixa eu ver se eu faço um novo compartilhamento aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Agora
Eu acho que essa daqui, ó. E agora? Tá vendo VP igual a 10 mil? Isso, agora sim. Beleza. Beleza. Quais eram os dados do problema? Desculpa. Então, eu quero descobrir, né, o pagamento. Eram 3 pagamentos. Só pegar aqui os dados. Começando em 90 dias, eram 3 pagamentos. Mensais iguais, 8% ao mês em 90 dias. Tá? Então, seria assim, juro, né, o I de 8%. Então, o que significa isso? Significa que eu tenho o meu valor presente, eu tenho o meu pagamento, certo? Esse livro aqui é maravilhoso. Então, aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Que seriam ali os dados. Esse primeiro ponto aqui seria de carência. E depois seriam os valores. Então, vou fazer... a primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar essas prestações iguais, né? Então, eu vou lá, igual a PGTO, que seria o valor do pagamento. Ele vai me perguntar a taxa, tá? Qual o total de período? Hein? 3, não é? 3, exatamente. Não muda, né? Seria 6 menos 3 ali, né? Então, total de 3. O valor presente é de 10 mil. Tem valor futuro? Não. E o tipo é 0. Então, o pagamento ali, né, deu... Deixa eu ver aqui. Se eu fiz o cálculo certinho, 3.880,34. Então, esse valor aqui cairia aqui, mas ainda eu tenho que jogá-lo aqui para o momento 0. Então, eu tenho que ainda extrair aqui do valor de 3. Será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Ou ele calculou errado? Professor, eu tinha feito isso, só que no Excel tá falando que o valor da parcela é 4 mil e pouco lá no slide. Espera aí que eu acho que eu errei aqui a taxa, porque a taxa tá ao ano, não tá? Não, tá um mês. Deixa eu ver aqui. Porque aqui, na realidade, ele está considerando os juros dos 3 primeiros meses de carência. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está pegando esse valor aqui de 10 mil, ele está fazendo o cálculo inverso. Então, imagina que eu tenho 10 mil aqui, certo? Então, eu vou calcular o valor futuro aqui desses 8. Estão me acompanhando? Sim. E vou elevar aqui até chegar, né, no segundo mês. Por quê? Porque quando eu trouxer os valores aqui para 3, então, olha, porque eu vou trazer aqui, ó, 30, 60, né? Então, aqui, a partir do 90 eu já começo a pagar. Então, é como se eu trouxesse todos esses valores aqui. Deixa eu ver se eu não estou fazendo nenhuma bobagem. É isso aí. Então, é como se eu... na realidade, ele está entendendo que vai começar a partir da terceira prestação ali, ó. Terceiro mês. Então, tenho esse pagamento aqui. E aí, ele está fazendo o PGTO
desse valor aqui de 12.597. Provavelmente. Não deveria, né? Estranho. É, exatamente. Aí ele está multiplicando ao quadrado o valor de 10.800, ele está pegando e elevando a taxa de juros ao quadrado. Ah, é verdade, pô. Tem que tirar o expoente ali. Na realidade, ele tem que pegar e fazer o seguinte. Peraí. Ao invés de pegar 10.800, eu pego aqui, ó. Opa. É, pega o 10.000. Né? Isso. Então, né? Quer facilitar e dificulta mais ainda. Então, aqui, pego 10.000, então fez aqui, beleza. Calculou aqui. 1, 2, 3. Engraçado, porque aqui deveria já ser o valor ali do PMU. Ah, porque ele está pegando outro. Então, 3 prestações, 6 menos F4, que seria o valor aqui dos juros. E a taxa aqui de 8%. Agora daria 4.888. Aí seria 4.888. Aqui, né, em 10. Opa. Seriam esses 3 valores aqui, ó. Eu não fiz nenhuma bobagem. Ainda falta trazer para o momento zero. Aonde, Marcelo? Eu tinha falado isso em outro momento, professor, mas agora eu já me perdi no que está acontecendo. Não, o que a gente está fazendo aqui, né? Não sei se você fez a mesma coisa, mas para achar o 4.232, eu considerei os juros ali a gente considera os juros aqui do período de carência, que aí dava 12.597. Foi esse valor que você encontrou? Eu tinha feito, na verdade, de uma forma diferente. Eu acho que está totalmente errado. Então, assim, não serve muito de base, na verdade. Eu queria entender mesmo como você fez aqui agora, porque eu fiquei perdida saindo e voltando ali. Ah, tá. Não, eu só peguei aqui, ó, os valores de 10.000 reais, que são os valores, que é o valor, 10.000 reais é o valor presente. Aí eu só estou calculando os juros do período de carência. Então, primeiro período, né, para o segundo e para o terceiro, né, para os 3 meses. Então, significa que eu encontrei um valor de 2.597 ao final do terceiro mês, né, de carência. Então, o que a gente tem que fazer? Pegar esse valor e tentar encontrar ali as 3 prestações seguintes ali constantes, né? Então, essas 3 prestações seguintes constantes vai ser de quanto? Aí a gente calcula em cima do PGTO, né? Só que ao invés do meu valor presente ser de 10.000, ele vai ser de 2.597, tá? E aí,
a taxa de juros, o período, né? Continua sendo 3 períodos, né? Então, porque é o 4º, 5º e o 6º mês. E aí a taxa de juros vai ser de 8% ao mês. O valor futuro é 0, né? E o tipo é 0, porque não tem ali antecipação, né? Vocês encontraram esses valores aqui? Professor, Oi. o que mudaria se ao invés de ser no 4º, 5º e 6º período, se, por exemplo, acrescentasse um 7º período? Essa última fórmula ficaria, ao invés de 3, ficaria 4, é isso? Essa fórmula que você está mostrando agora? Isso. Ah, tá. Entendi. Tá bom, obrigado. O que muitas vezes o pessoal faz é que, ao invés de ser esse 12.597,12, ele é um valor futuro, certo? Certo. Então, aqui, ó, na realidade, seria 0, o 3, né, que seriam os 3 meses, o valor presente, e seria... Opa! Deixa eu ver se eu não estou fazendo nenhuma cagada. O valor presente que seria 10 mil, o valor futuro que seria 12. Não. Aí ele está recalculando isso daqui. Então, então, o valor futuro seria aqui de 12. Professora, a taxa está 0. Oi? Acho que você apagou ali o valor da taxa. Tem razão. Isso daqui também ele não está considerando, não. Beleza. Então, assim, o valor presente aqui, né? O valor que pelo menos é calculado aqui seria de 12.597,12, tá? E aí, para calcular isso, ele considera ali as 3 primeiras prestações, ou as 3 parcelas, a gente tem que achar o PGTO. Então, vai ser 8% desses 12.597, o 0 ali que seria o valor futuro, né? Porque na realidade não interessa, e o 0 também porque a gente tem uma série tradicional, né? Uma série postecipada. Então acho que seria 4.888,10. Tá? Vou acertar aqui os valores ali, não de 4.232 ali. Aí depois, professor, usa aquela forma do PV para achar o valor presente no 0, né? Isso, exato. Isso, exato. Obrigado. Professor, Oi. aproveitando que você está com o Excel aberto, você podia mostrar aí a fórmula que você usou na questão 2 do slide? Porque quando eu tentei fazer com a fórmula direto, ficou dando um erro de number. É porque provavelmente você não colocou o valor presente como negativo, né? Ah, será que foi isso? Deixa eu ver. Ou pagamento. Ah, verdade. Agora funcionou. Obrigada. Porque o Excel tem dessas coisas, né? Se não tem ali uma inversão ali de número, ele dá number, ele enlouquece a gente. Pois é, eu fiquei aqui, por que a fórmula não está funcionando, gente? É isso, então. Obrigada. Nada. Então, olha só. Voltando, então, aqui pro... Voltando aqui para o nosso PPT aqui. Deixa eu só dar aqui um novo compartilhamento. Professor, a resposta fica 22.597,10? Não. Eu usei... Dá 12, o VP dá 12 e a prestação 4.888. Tá 12 mil certinho? 12.590. Aqui, ó, 12.597.
Ah, tá. Mas aí você tá trazendo pro mês 3, né? Eu queria pro mês 0. Pro mês 0 não muda nada, não? Aí vai ser 10 mil, né? Você só está retornando ali os valores. É porque eu tentei fazer isso pelo Excel, retornar o valor 0, e não deu muito certo, não. Quando eu boto, por exemplo, eu quero trazer do mês 3 pro mês 0. Como é que eu faço isso no Excel? Na realidade, você tem que fazer, faz normal, VF, usa a fórmula VF-VP. Usa igual, o valor de 12.597 é meu VF. Menos os juros, né? Que é 2.000 e pouco. Não, não precisa nem de juros, ele já vai calcular direto. Você vai colocar assim, igual, valor presente, VP, né? Aí vai, coloca valor futuro, tudo, a taxa, o período, e aí ele vai calcular o valor normal. Então, por exemplo, pelo menos tem que dar certo ali, né? Então, vai ser igual a VP, a minha taxa de 8%. Certo. No caso, o período de 3. Beleza. O pagamento não tem, o valor futuro é 12 e o tipo é 0. Aí vai dar 10 mil. Ah, bateu aqui. Obrigado, professor. No caso, eu tava fazendo errado. Eu tenho que tirar o pagamento, né? Eu tiro o pagamento. Ah, valeu pela dica. Porque aí você, no pagamento, na realidade, você já calculou em cima do 12 mil. Né? Então, assim, é como se você já tem ali o valor no terceiro mês, você já tem o valor presente daquele momento. Aí você tem que trazer todo aquele valor de novo para o momento 0. Aí ele vai ter que bater ali com os 10 mil. Mais uma pergunta, aproveitando. Aqui a gente fez uma parte. Primeiro a gente achou o pagamento, descobrindo o valor do mês 3, que a gente fez na mão mesmo, foi trazendo no Excel. Teria como usar tipo uma fórmula dentro de outra forma para calcular de uma vez só? Tem. Onde onde tem PGTO, você calcula direto os 12 mil. Entendi. Você faz PGTO, aí tem lá os cálculos, onde tiver o VF, aí você coloca uma outra fórmula no VF, e aí você fecha a fórmula e ele já calcula direto. Beleza. Vou tentar aqui. Obrigado. Tá? Então vamos lá. Aí esse exercício aqui vai ser o desafio para vocês ali da semana. Então todo mundo ali copiando. Então, olha só, vamos ler juntos ali, para não gerar ali dúvidas. Então, olha só, a empresa de Leonardo pegou um empréstimo de R$80 mil na linha de financiamento do BNDES Finame para renovar parte do seu maquinário. A taxa de juros desse financiamento é de 10% ao ano. E existe uma carência de 6 meses para início do pagamento. Isto é, a primeira parcela será paga no 7º mês após a concessão do empréstimo. Considerando que o prazo de pagamento é de 60 meses, a carência influencia no prazo, né? Qual o valor da parcela, né, que a empresa deve pagar nas seguintes situações? Os juros dos 6 primeiros meses são inseridos nas parcelas a serem pagas a partir do 7º mês. E não há cobrança de juros para o período de carência. Tá bom? Professor. Oi. Eu tive uma dúvida aí nessa questão, provavelmente de interpretação. Ele fala que, considerando que o prazo de pagamento é de 60 meses, a carência influencia no prazo. O que ele quer dizer isso? A carência influencia o prazo? Quer dizer que o total de 60 meses, né, 6 meses ali, ele vai ter menos tempo para pagar, né?
Ah, entendi. Vai ser 60 meses, na verdade, está englobando o período de carência. Isso. Ah, tá bom, obrigado. E a outra dúvida que eu fiquei ele, na letra A ele fala os juros dos 6 primeiros meses são inseridos nas parcelas a serem pagas a partir do 7º mês. Então é mais ou menos isso que a gente fez agora, né? Exatamente. E a letra B é o que não tem essa variação. Exatamente. Perfeito. Obrigado, professor. Beleza, gente? Professor, calma aí. Tipo, eu trago até o mês 6 e dali eu conto os 60 ou os 60 tá englobado em tudo? 60 está englobado em tudo. Ah, obrigado. Então, assim, você tem 60 aqui, os 6 primeiros meses são de carência. Então, sobrou quanto? Entendeu? Entendi. Obrigado. Nada. Professor, uma pergunta rápida. Só com relação aos juros, é uma taxa efetiva ou é composta essa taxa? Porque ele fala que é 10% ao ano, mas enfim, tem que recalcular para o mês. Juros compostos. Compostos, tá. Isso. Juros compostos. Vou colocar aqui, ó. Tá? Show. Esse slide vai estar lá no Moodle, né, professor? Com certeza. Ah, beleza, então. Senão eu já pego lá, não preciso nem ficar anotando aqui. Obrigado. É para enviar até quando, professor? Até sexta-feira. Show. Então, olha só. Uma outra coisa que o pessoal faz também, em cima dessas séries de pagamento, né? É o que a gente chama de perpetuidade. É quando você tem ali uma série infinita, né? Porque até o momento a gente viu dados finitos, né? Então, tinha lá um prazo específico ali de pagamento, né? Tinha um horizonte temporal ali específico. Mas tem ocasiões que a gente não... que o dado infinito, né? Ele acaba sendo importante. Existem fundos ali que a gente chama fundos ali fundos ali a perder de vista, né? Que eles vão rendendo ali de forma infinita. Você tem, por exemplo, a hipótese de se fazer, por exemplo, uma valoração da empresa é que a empresa não morra, né? Que a empresa perdure ali por tempo infinito, né? Que ela não quebre, né? Então, na hora de calcular, de se estimar, por exemplo, uma receita, um lucro líquido, né? A hipótese é que esse lucro líquido perdure, né? E esse valor ali infinito, em matemática financeira, a gente chama isso de perpetuidade, né? Ou seja, se perpetua ali no tempo. Então, como é que a gente calcula a perpetuidade? Então, só vou voltar rapidamente ali para a nossa fórmula anterior aqui, ó. Se a gente considerar que o n vai para infinito, ou seja, vamos jogar o limite, né, desses dois dados, tanto no lado esquerdo da minha equação, quanto no lado direito da minha equação. Mas uma aplicação de cálculo ali útil, hein? Quando a gente joga esse limite, né, eu sei que aqui no lado direito da minha equação, esse pezinho vai para fora, né? A gente pode tirar ele do limite, certo? Então, vai ficar... O que vai estar dentro do limite? Esse parênteses aqui, né? Só que, quando a gente coloca o limite, né, com n tendendo a infinito, né? O que vai acontecer com esse parênteses aqui? O que acontece com ele? A parcela V0, né? Isso. Tende a zero. Se esse valorzinho aqui, né, tende a zero, né? Então, o que sobrou aqui do meu limite? 1 sobre I. 1 sobre I. Então, meu limite... Então, o valor presente de uma série infinita vai ser o quê? P vezes 1 sobre I. Então, vai ser P sobre I, certo?
é o que a gente vai encontrar justamente ali numa perpetuidade. A perpetuidade, o valor presente de uma perpetuidade nada mais é do que o valor dos meus pagamentos ali constantes dividido pela taxa de juros. Então simplifica mais ainda ali os meus resultados. Se a gente considerar isso do ponto de vista de uma empresa, né? Então imagina que cada ponto é um fluxo de caixa, que eu estou denominando ali de FC, né? E se a gente joga ele para infinito, basta a gente pegar esse FC e dividir pela taxa de juros que a gente está descontando ali dessa empresa. Ou que a gente também costuma dizer ali no jargão, né, o WACC, né, ou o custo médio, o custo médio de capital ponderado, né? Então, esses valores ali acabam sendo bem mais simples, né? Então, a perpetuidade, nesse sentido, ajuda muito a gerar ali uma tendência ali de valoração, né, ou pelo menos, né, de identificar ali uma valoração constante ali no decorrer do tempo, né? Então, você tem ali, né, ela ganha ali, né, aquela constância. Mas, evidentemente, que esses valores, eles podem sofrer alteração, né? Eles podem, por exemplo, né, crescer de forma linear, né? Então você tem ali mais um fator ali de crescimento. Então você pega uma empresa de varejo, uma parcela importante da empresa do varejo, né, é crescimento de renda, né, a renda da população, né? Então você pode fazer uma hipótese sobre o crescimento de renda da população no futuro, né? E aí agregar a esse fluxo de caixa, né? Mas tem que tomar cuidado, que uma vez que você considera em cima, né, esse crescimento, né, o valor a ser o valor do I vai ter que ser descontado por esse crescimento, né, para você ter ali um efeito líquido, né? Então, quando tiver ali então esse valor constante, então é importante não esquecer ali de descontar esse valor. Então, no momento 0, né, vai ser o quê? O momento 1 mais G. Tá. Esse é um ponto importante ali para não se esquecer. E isso dá para ser derivado da mesma maneira que a gente fez aqui, né? A gente derivou, né, através de uma soma de PG, né, esses valores. Eu poderia também fazer da seguinte forma, que P2, por exemplo, é P1 mais G, vezes 1 mais G. P3, P2 vezes 1 mais G, e assim sucessivamente. Então, aqui eu teria sempre, né, o valor 1 mais 1 mais G, mais 1 mais G, mais 1 mais G, e aí eu recalcularia ali esses valores. Então, é importante que só conceituar que, independente do crescimento que você tenha ali de forma infinita, né, você consegue formalizar esses valores ali através dessas hipóteses. Se for um valor constante, né, então você tem ali um crescimento linear. Você pode também ter um crescimento exponencial. Tudo vai depender ali de como você vai formular o seu problema, tá? E aí o importante é não esquecer de descontar esse crescimento. Tá bom? Então, só para vocês terem aqui uma ideia, né? Considerando aqui o primeiro exemplo, né? Considerando uma taxa de 10% ao ano, qual o valor presente de um fluxo infinito de R$100 com crescimento de 2% na perpetuidade? Então, o que a gente faz? A gente simplesmente vê o valor, né, desse pagamento infinito, R$100, o quanto ele está sendo descontado, 10%, e o quanto esse R$100 está crescendo. Então, 2%. Então, a gente quer o efeito líquido desses valores. Então, vai ser 100 dividido por 0,08. E aí, na perpetuidade, eu tenho 1.250. Tá? Vamos tentar fazer esses dois exercicinhos rápidos ali. Quanto você deve aplicar em um banco hoje para ter uma renda ad eterno mensal de 1.200, considerando uma taxa de 1% ao mês?
E o segundo, uma empresa de alimentos deve gerar um fluxo de caixa de R$ 100 no seu primeiro ano, 112 no segundo e 115 no terceiro ano. A partir daí, a empresa espera crescer seu fluxo de caixa em 2% na perpetuidade. Considerando uma taxa de 10% ao ano, qual o valor presente dos fluxos ali dessa empresa? Então vamos lá, gente. Vamos tentar fazer rapidinho esses dois exercícios ali no Excel. Quanto deu o primeiro, gente? Primeiro é facinho, hein? E aí, gente, quanto deu? A primeira dá 120 mil? Perfeito, isso aí, 120 mil. E a segunda? Alguém conseguiu já encontrar o valor do exercício 2?
1734? Quase. 1371. Como é que a gente faz o segundo? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui, tá? Porque olha só, a perpetuidade só vai ocorrer a partir do terceiro ano, né? Então, se é a partir do terceiro ano, então significa que vai ser a partir do... Ele vai ocorrer o quê? No quarto ano. No terceiro ano é 115, né? Então, a partir do quarto, né? A partir daí desse momento do terceiro, o fluxo começa a crescer 2%. Então, o que a gente faz? A gente pega o 115 e multiplica por 1,02, né? Porque é o equivalente ali ao quarto ano, e traz todo mundo a valor presente, que vai ser o 0,10 menos 0,08, porque aí todo esse fluxo ali é infinito. Aí vocês vão encontrar 1466, tá? Só que esse valor de 1466, ele é o valor referente ao terceiro, né? Ao terceiro ano, porque eu tô imagina, né? Eu tô no quarto ano, então estou trazendo a valor, todo mundo daí em diante a valor presente, então todo mundo vai vir sempre para um período anterior. Então, terceiro ano. Aí, a partir do terceiro ano, eu tenho que trazer, né, esse valor, mais o equivalente ao fluxo de caixa do terceiro ano, que seria o 115 mesmo, né? Descontado que 1,10 elevado a 3. Aí depois, o segundo ano, que é 112, descontado a 1,10 elevado ao quadrado. E depois, o 100 descontado a 1,10. Somando todo mundo, aí daria um valor de R$ 1.371, ali o valor ali do fluxo de caixa infinito ali dessa empresa. Deu para entender, Felipe? Imagina de novo, né? É o nosso seguinte problema aqui, ó. É um problema de série diferida. Então, deixa eu só pegar aqui o... Vou colocar aqui do lado a série. Na realidade, não tem período de carência. Então, aqui, eu vou ter um dado de 2. E depois aqui eu vou ter um dado de 1. Então, aqui. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, né? Tudo em cima. Só que o que acontece, né? A partir do ponto 4, né? Então, olha só, eu tenho aqui, vou fazer aqui para facilitar, vou pegar aqui as setinhas ali para facilitar. Tá todo mundo conseguindo enxergar aqui o que eu estou fazendo? Sim. Então, você imagina o seguinte. Esse primeiro ponto aqui equivale ao 100. Tá? Então, só deixa eu diminuir aqui a letra, porque senão vai ficar... não vai caber. Então, aqui, ó, o primeiro fluxo de caixa equivale ao 100. O segundo vai equivaler a quanto? 112. Certo? Sim. O terceiro já vai ser quanto? 115. 115. E o quarto? A partir desse valor?
Quanto vai crescer no quarto período? É aí que eu buguei. Então aqui, ó, ele vai crescer 115 vezes 2%, vezes 1,02, né? Ele vai crescer sempre 2%. Ele vai estar crescendo sempre a essa taxa aqui. Então você imagina que essa flechinha aqui, ó. Então isso no quarto, né? No quinto período ele vai crescer o quê? Esse valor vezes 1,02% a mais, né? Então, por exemplo, 0,2% seria equivalente a 117 aproximadamente, vai. Então, seria no quarto 117, depois seria 117 vezes 1,02, ou então 115 vezes 1,02 o quê? Ao quadrado. Aí depois 115 vezes 1,02 o quê? Ao cubo. E assim sucessivamente, né? Então ele vai crescendo assim, de maneira exponencial, concorda? Sim, certo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo esse 115,02, né? Todos esses dados aqui a partir dele, estou trazendo todo mundo a valor presente no momento que? 3. Tá vendo essas flechinhas aqui, ó? Uhum. Quando eu trago a valor presente, eu sempre trago ali a um período anterior, certo? Sim. Né? Então, por isso que é 1,15 vezes 1,02, né? Porque é o valor que a minha série vai crescendo, dividido o quê? Como é uma série infinita, né? Eu quero saber o valor líquido mesmo de crescimento. É o 0,10 menos o 0,02. Tá? Entendi. Peguei agora. Aí, só que só tem que tomar um cuidado, porque todo esse valor vai ser somado ao valor referente ao terceiro ano, que é de 115. Então, por isso que eu somo 115 mais o valor aqui dessa minha série total, que vai dar 1466. E trago todo mundo aqui de novo para o ponto zero. Por isso que eu divido por 1,10 elevado ao cubo. Porque o período 1 e o período 3, eu não tenho crescimento, né? Eu só tenho a partir do 4 o crescimento de 2%. Uhum. Certo. E aí eu faço para cada um até o 100. E aí eu somo todo mundo no momento zero. Aí vai dar um 371. Show. Valeu, obrigado, professor. Beleza? Beleza. Show de bola, então, galera. Então, por hoje é só. Professor. Oi. Você vai passar o gabarito do último desafio? Não sei se você já falou, desculpa. Eu vou passar quando eu fizer ali a consolidação das notas ali, dessa primeira parte ali em outubro. Tá bom. Deixa acumular um pouquinho mais ali, aí eu já coloco tudo de uma vez aí. Tranquilo. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Ok. Aí. Então, a gente para por aqui. E aí, qualquer dúvida ali, vocês me dão um toque. Show, professor. Até quarta, então. Beleza. Perfeito. Tchau, professor. Um abraço. Tchau, professor. Tchau, Obrigada. professor. Valeu, Tchau, professor. professor. Valeu.